Gênesis, capítulo 3. Que bom que você está aqui, amado. Diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, diga comigo, árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi uma ordem de Deus clara para Adão, para o homem. Depois que Deus forma a mulher, no capítulo 3, diz assim: mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, diga comigo, boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Depois, no versículo 13 diz: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Mais à frente um pouquinho, no versículo 16, ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que você não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és do pó, e do pó tornarás. Versículo 23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Eu profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus, amém? O título da mensagem dessa noite, amados, é A Troca. Diga comigo, a troca. Nós acabamos de ver num texto que mostra que Adão e Eva trocaram, fizeram uma troca mal sucedida. Deixaram de viver num jardim, o jardim do Éden, algo lindo feito por Deus, para ir lavrar a terra, para ter que trabalhar, para ter que ter suor agora, como você soa todos os dias quando você pega um ônibus, quando talvez você suou para chegar até aqui na igreja hoje. Houve uma troca ali, infelizmente. A mulher que antes não deveria ter dores para dar luz, agora passa a ter dores. O homem que não precisaria ter que suar para trabalhar, para ter o seu sustento, agora precisa fazer isso. E uma série de outras coisas. Esse texto ele mostra para a gente, amados, uma troca que foi mal sucedida. E Deus estava ministrando ao meu coração. Se a gente não vigiar, a gente comete o mesmo erro que Adão e Eva cometeu. E troca aquilo que Deus preparou para nós por coisas que não provêm de Deus. O texto vai mostrar claramente para a gente
que Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem, cria os animais, cria tudo, prepara a terra toda. Depois Deus vê que, Ele dá uma ordem expressa para o homem, falando o seguinte: olha só, Adão, eu vou fazer para você não só um jardim, eu digo, me vou além, vou fazer para você uma floresta cheia de árvores aqui, algo lindo, maravilhoso. Você vai poder comer de todos os frutos que aqui estão. Porém, eu vou colocar uma árvore no meio do jardim. E essa árvore, apesar de ter um fruto que a Bíblia mostra pra gente que era agradável aos olhos, era bonito de se ver, mas você não pode tocar nesse fruto, porque o dia que você tocar nesse fruto e comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E amados, Adão tinha de tudo para desfrutar. Depois que Deus cria Adão, Ele vai lá e cria a mulher. E aí a ordem já tinha sido dada a Adão, Adão repassa a ordem para a mulher, mas a Bíblia vai dizer para a gente que a serpente, e aqui você vê sim a tipificação de Satanás usando esse animal para tentar deturpar aquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dado uma ordem clara falando: não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. E a serpente, a primeira coisa que fala com Eva, se você for ler o texto, coloca em xeque, coloca em dúvida aquilo que Deus tinha falado para Adão. E Deus falava ao meu coração, amados, que o diabo ele trabalha da mesma forma assim nesses dias. Ele trabalha colocando em dúvida aquilo que Deus colocou como verdade absoluta. Entenda, a gente está vivendo uma época que as pessoas aí fora, quando vão falar de pecado, quando vão falar de coisa errada, para se justificar, fala que tudo não tem nada a ver. O nada a ver, amados, desses dias é um perigo, porque é como se a serpente estivesse falando com você, falando o seguinte: olha só, Deus falou que você não pode pecar, mas isso aqui não tem nada a ver não. Deus falou que você não pode fornicar, mas isso aqui não tem nada a ver. Deus falou que você não pode roubar, que você não pode se prostituir, que você não pode fazer isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver. A tática é a mesma, amados, tentando fazer a gente fazer uma troca. Só que entenda, Deus, o nosso Senhor, não pode ser trocado por nada. Principalmente, o alimento que Deus nos dá não pode ser trocado por alimento nenhum. Você está aqui nesse lugar, você é alimentado pela palavra de Deus, você recebe pão fresco aqui. E entenda, Deus tem alimento para você. Agora há um risco e é muito perigoso quando você deixa de se alimentar das coisas de Deus para se alimentar das coisas que a serpente apresenta para você. Porque todo alimento que não provém de Deus não é um alimento feio, não é um alimento ruim aos nossos olhos. A Bíblia mostra pra gente que a árvore que Deus tinha falado para eles não tocarem era uma árvore agradável aos olhos. Você quer que eu exemplifique e chegue mais profundo para você? Tem muita coisa que tenta roubar o teu tempo de Deus, quando o tempo que você deveria dar para o Senhor era um tempo que Ele queria de qualidade com você e você desperdiça. Sabe, eu estava falando isso aqui hoje de manhã, dando aula falando sobre tecnologia dentro da família. Quantas pessoas que por causa da tecnologia estão perdendo suas famílias? Quantas pessoas por causa de usar de forma desenfreada a tecnologia perdem tempo com Deus? Ficam no celular até tarde e não conseguem acordar cedo para vir para a igreja. Fica vendo coisa até tarde, não consegue ter força para levantar, para trabalhar, para fazer coisas que Deus queria que você fizesse. E isso é uma troca. Você está trocando Deus por uma coisa desse mundo. Você está trocando a árvore da vida pela árvore que Deus já falou que você não tem que comer. Amados, a gente precisa se alimentar de alguma forma. Alguma coisa norteia a nossa vida, alguma coisa nos dá direção. O que precisa nos dar direção tem que ser o alimento que Deus nos dá. Porque o alimento que Deus nos dá, amados, não vai trazer dores para a gente. Agora, quando você se alimenta daquilo que não provém de Deus, isso é muito perigoso. Deus tinha dado tudo para o homem comer, mas justamente Eva ali sendo enganada pela serpente, deu ouvidos à serpente, foi querer comer o alimento que Deus tinha falado para ela não comer. Não coma, não se alimente daquilo que Deus falou para você não se alimentar. Não alimente a sua carne, alimente seu espírito da palavra de Deus. Sua carne vai pedir cama, sua carne vai pedir pecado, sua carne vai arder e vai querer muito isso, mas entenda, você não foi chamado por Deus para ser uma pessoa carnal, você foi chamado por Deus para ser uma pessoa espiritual. Você pode dizer glória a Deus por isso. Deus não quer que você seja alguém carnal, que viva segundo a vontade da carne, não, quer que você viva de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com aquilo que Deus sabe a respeito de você. Ele tem o melhor
melhor para a gente, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sempre vai te dar a direção, Ele sempre vai ter alimento fresco para você. Agora, cabe a você entender e não rejeitar aquilo que Deus está te dando. Não troque aquilo que Deus está te dando, porque, amados, tudo que vem desse mundo é passageiro, mas o alimento de Deus é para a tua eternidade. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso. O texto mostra pra gente que a partir do momento que infelizmente Adão e Eva comeram daquele alimento, os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus. A maldade entrou no coração deles. Entenda, o alimento que não é dado por Deus, amados, ele não traz pureza nem santidade ao teu coração. Adão e Eva andavam nus no jardim do Éden, amados, não tinha preocupação com nada disso. Num calor desse até que seria bom. Mas entenda, o mais profundo do texto é que eles comem o alimento que Deus tinha falado para eles não comerem. A primeira coisa que eles percebem é: estamos nus, precisamos nos vestir. Vergonha. O pecado produz isso na gente. O pecado produz vergonha. O pecado produz maldade. Quando Deus chamou a gente para ter a pureza no nosso coração. A Bíblia fala e compara, fala que se a gente quiser ver o reino dos céus, a gente precisa ser como uma criança que é pura, que tem um coração, sabe, livre. Deus desses dias precisa limpar corações de maldade, precisa purificar o nosso coração, amados. Porque se você se deixa levar pelos alimentos do mundo, teu coração vai sempre querer praticar maldade com alguém, vai querer que seja olho por olho, dente por dente, vai querer que você devolva sempre na mesma moeda aquilo que você recebeu. Quando Deus está falando para você o seguinte: não, a gente não foi chamado para isso. Se você recebeu uma palavra ruim, libere uma palavra boa. Se você recebeu um tapa, como a Bíblia fala, dê a outra face e ainda peça perdão. Pastor, isso é difícil, é quase impossível. Amados, esse é o papel do crente. É isso que Jesus chamou você para fazer. Deus não chamou você para você maquinar mal contra ninguém. Se você no teu coração, no teu interior, está deixando o seu coração ser tomado de maldade por alguém, ore e peça ao Senhor para limpar isso de dentro de você hoje. Porque não importa se, pastor, fizeram isso contra mim, amados. Guarda o teu coração. A Bíblia fala, o salmista fala: guardei meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Se alimente daquilo que Deus está te dando. A primeira coisa que Adão e Eva infelizmente perceberam quando comeram o alimento que Deus tinha falado para eles não comerem, foram isso: fiquei com vergonha, tô nu, isso é maldoso. A maldade entrou no coração deles. Deus não quer que você tenha um coração maldoso, amado. Deus quer que você tenha um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável, diz a palavra de Deus. A gente precisa orar como o salmista orou, amados. Porque são dias maus, são dias difíceis. São dias em que você vai ver, infelizmente, serpentes se aproximando de você para tentar te desvirtuar. E entenda, eu já falei isso aqui e repito: o diabo nunca vai aparecer para você feio, com um chifre na cabeça, com um tridente. Ele sempre vai aparecer para você como era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, muito boa e agradável aos olhos, bonita, com vontade da carne comer. Só que nem tudo que a tua carne quer é bom para você, irmãos. Tua carne às vezes vai pedir coisas que não são boas para você. Pastor, vai ter hora que você precisa descansar? Sim, vai ter hora que você precisa descansar, como todos nós precisamos. Vai ter hora que você vai precisar respirar um pouco, parar alguma coisa, sim. Mas cuidado com aquilo que tenta tirar você do alimento que Deus tem para você, que tenta tirar você ou ocupar o lugar de Deus na tua vida. Não troque o alimento de Deus pelo alimento do mundo. Há pessoas que querem passar a eternidade com Jesus, que falam: Senhor, me salva, me leva para o céu, mas não tem um tempo, às vezes 1 minuto, 1 segundo, 1 dia para dar para o Senhor. Quantas e quantas pessoas falam que não tem tempo de vir à igreja? Aí eu fico pensando, quero que você pense junto comigo que você é uma pessoa inteligente. Como é que uma pessoa quer viver uma eternidade com Deus e não consegue dar 1, 2 dias, 3 dias por semana para Jesus? Como é que você quer morar com alguém pelo resto da tua vida que você não consegue vir à casa dele? Não fecha essa conta, irmão.
Sim ou não? O que você acha? Você é uma pessoa inteligente, pense. Aí você arruma um monte de desculpa para trocar a Deus. Troca o Deus pelo sono, troca o Deus pelo cansaço, troca o Deus pelo calor, troca o Deus pelo frio, troca o Deus porque está sol, troca o Deus porque está chovendo. Que troca é essa que você está fazendo na tua vida, crente? Está trocando o ministério que Deus te deu para ficar assistindo televisão em casa? Está trocando trabalhar para Jesus, fazer algo para o Senhor, para ficar em celular até a madrugada? Está trocando tempo de qualidade com Deus por causa da tua cama? Está trocando viver e se entregar mais para Deus por coisas desse mundo? Irmão, você está errado, cara. Você está na rota errada. Acerta isso agora. Eva e Adão infelizmente trocaram o alimento que Deus tinha para eles por um alimento que trouxe condenação para eles. Porque é uma sentença de condenação. Agora você não tem mais como, você vai ter dor agora. Você vai ter que agora suar para você conquistar o suor do teu trabalho. Você vai para você comer. Você vai ter que suar agora. Todas as escolhas têm consequência, mas por isso que Deus quer que você escolha a boa parte. Não faça uma troca errada. Troque sim as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Foi para isso que Deus chamou você. Foi para isso que Deus tirou você. Deus chamou você para você trocar o teu estilo de vida. Se você antes tinha um estilo de vida no mundo, a partir de agora você entregou sua vida para Jesus. É nova vida, é uma vida nova, é um novo estilo de vida. Sim, tem coisas que Deus vai ter que trocar na tua vida, sim. Amados, eu não estou falando que você vai ser uma pessoa antissocial, mas talvez Deus vai trocar algumas amizades para você não se perder. Talvez Deus vai ter que trocar alguns hábitos que você tinha para você não pecar. Deus quer trocar a tua agenda, aquilo que você fazia, as tuas prioridades, para você priorizar o reino de Deus. Essa é a troca que o Senhor faz quando nós encontramos com Ele, quando nós aceitamos a Ele, quando um dia Ele nos encontrou, como nós estávamos cantando aqui. Não ao contrário, não faz sentido eu conhecer a Jesus, eu entregar a minha vida para Jesus, eu conhecer a verdade, eu conhecer a vida e trocar tudo que Jesus me deu para voltar para uma vida mundana, para voltar para uma vida que não era que Deus tinha para mim. Não, Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você avance, Deus quer que você avance, que você cresça. Não troque, não troque, não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque a tua herança de filho, de filha de Deus por algo que vai te levar para o inferno. Não troque aquilo que Jesus conquistou na cruz por alguém ou por algo que não morreu por você. Não troque, não troque, não troque, crente. Não troque, não troque, não troque. Não troque, não troque. Adão tinha tudo, amados. Eva tinha tudo. Para que ele ia ter que tocar naquela bendita daquela árvore? Pastor, era agradável aos olhos. Pastor, era bonito de se ver, dava aquela vontade de comer. Irmãos, o pecado ele trabalha assim, a carne trabalha assim. A gente estava falando sobre isso aqui hoje de manhã. Um dado para você entender uma coisinha importante, já que eu estou falando com pessoas aqui adultas e maduras, eu não vou demorar. Quando uma pesquisa feita nos Estados Unidos identificou que aproximadamente 60% das mulheres que se dizem cristãs já tiveram acesso à pornografia ou têm acesso à pornografia. A mesma pesquisa identificou que 70%, ou seja, 7 em cada 10 homens que se dizem cristãos consomem ou já consumiram pornografia estando dentro da igreja. Tem gente trocando vida eterna com Deus por causa disso, porque a carne vai pedir isso, a carne vai clamar por isso. Mas, amados, nem tudo que é bom aos nossos olhos vai alimentar a tua alma. Nem tudo que é bom aos teus olhos vai fazer você ter a vida eterna, querido. Eu tenho falado isso aqui, entenda. Não troque aquilo que Deus te deu sabe, eu fico lembrando da história de Jacó e Esaú lá.
Troca a herança por uma necessidade, por causa de uma fome que bateu naquele momento. Escolhe, amados, aquilo que Deus te deu. Marta e Maria, Jesus estava dentro da casa delas. Uma preocupada com um monte de coisas que talvez até poderiam, deveriam ser feitas, mas não naquele momento. E a outra preocupada com os pés do Senhor. Não troca, cara. Por que você está trocando aquilo que Deus te deu por algo que não vai te levar a lugar nenhum? Não troca. Deus ardeu essa palavra muito grande no meu coração. Porque pessoas que trocam aquilo que Deus deu pelas coisas desse mundo são expulsas. Não entram na herança que Deus fez. Foi o que aconteceu com o homem, amados. Foi expulso do jardim do Éden. Tem gente que infelizmente, por causa de trocar, Deus está perdendo a oportunidade de conhecer a Jerusalém Celestial. Por quê? Porque fez uma troca errada agora. Está fazendo trocas erradas. O dia do Senhor se aproxima, amado. Jesus está voltando. Deus não quer expulsar você do céu. Deus não quer te barrar na porta. Não sei se você já teve essa sensação, mas dizem que é muito desagradável você chegar numa festa, num evento, e aí você vai todo bonito, se prepara, bota sua melhor roupa, bota seu melhor perfume. Mulheres botam seu melhor brinco, seu melhor cordão, sua melhor pulseira. E quando você chega na porta, você é barrado, porque o teu nome não está naquela lista. Que desagradável, né? Não sei se alguém já teve essa triste situação, espero que não. Porque deve ser muito desagradável passar por isso, ser barrado na porta. Tem uma galera assim, que por causa de uma escolha errada, pode ser barrado na porta. Deus não quer que você se perca, cara. Deus não quer que você se perca, meu irmão, minha irmã. Não troque. Não troque. Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Trocaram aquilo que Deus tinha para eles. Por causa de ouvidos, dar ouvidos à voz de uma serpente. O diabo, ele sempre vai tentar se apresentar para você com coisas que vão chamar a tua atenção. Com coisas que na tua cabeça vai aparecer essa expressão que eu estou dizendo para você. Não tem nada a ver. Foi o que ele falou para a mulher, olha só, não, você não vai morrer. Que a ideia dele era isso, morreu espiritualmente, morreu para muita coisa, morreu, perdeu a intimidade com Deus, a proximidade que tinha com Deus, perdeu o privilégio de poder viver ter um coração sem pecado, sem mácula, sabe, amado, sem impureza. Perdeu isso, por causa do homem, por causa desse ato do jardim. A gente vê aí a mulher multiplicando suas dores de parto, como eu falei aqui, o homem tendo que trabalhar, ralar, sol a sol. E para que houvesse o perdão desse pecado, teve que um sangue inocente ser derramado. E louvado seja Jesus por isso. Porque o sacrifício perfeito foi feito para consertar essa besteira que foi feita no jardim do Éden. O sacrifício perfeito, Jesus morreu para consertar as besteiras que você fez, as besteiras que eu fiz. As besteiras talvez você anda fazendo por aí, que você acha que está passando batido, as trocas. Pois é, alguém morreu para que esse sangue não fosse cobrado de você. Porque, amado, se não fosse a misericórdia do Senhor, e nós fôssemos cobrados à medida que nós pecamos, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Agora alguém morreu, não hesitou em se entregar na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Alguém que não tinha pecado, foi esbofeteado, foi cuspido, bateram nele, pegaram chicotes com pontinha de osso e penetravam, tacavam nas costas dele. Apanhou uma noite inteira até ser crucificado na cruz. Para quem sabe, entende, a morte de cruz, amados, talvez seja a morte mais dolorosa para um ser humano. Esticado, com seus pés ali, o seu corpo completamente esticado.
a ponto dos seus ossos se quebrarem. Cravaram nos pés dele um prego que penetrou os 2 pés dele. Cravaram em suas mãos um prego, 2 pregos. A coroa dele, quando os soldados zombavam dele, já que chamavam ele de rei dos judeus, era uma coroa de espinhos, que conforme foi colocada na cabeça dele, sangrava e penetrou a carne dele a ponto de sangrar. Ele agonizou por horas, amados. Tudo isso para consertar uma besteira que alguém fez. Tudo isso para consertar a besteira que nós fizemos. E ele faria tudo novamente por amor a mim e a você. Ele iria até o fim. Que quando nós estávamos cantando aqui, o amor dele é perfeito, o amor dele não falha. O que você vai fazer com o sacrifício de Jesus, amados? Olha para mim, preste atenção aqui. O que você vai fazer? Na verdade, a pergunta, o que você tem feito? Você tem desconsiderado? Não liga para isso, esquece disso, faça. Ou você valoriza isso que Cristo fez por você? Se você valoriza, você não vai trocar. Você não vai trocar aquilo que Deus tem para você por uma coisa passageira desse mundo. Você não vai trocar a tua eternidade por causa de 10 minutos de prazer. Você não vai trocar a tua eternidade por causa de dinheiro. Você não vai trocar a tua eternidade para satisfazer a tua carne. Pastor, é fácil? Claro que não, irmãos. Todos nós precisamos lutar todos os dias. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe super-crente. Não tem ninguém imune a esse tipo de situação, mas a gente precisa lutar contra isso. Se alimente do alimento que Deus está te dando. É tempo de você orar mais, é tempo de você buscar mais. É tempo de você tomar vergonha na cara como crente, como cristã, minha irmã, e orar e ler a palavra. Porque você pode estar fazendo uma troca mal sucedida da tua vida. E aí depois você não vai poder dizer que Deus não te avisou. Deus avisou você naquele domingo, lá na igreja Cara de Leão de São Cristóvão, às 8 horas da noite. Falei, eu te avisei. Eu usei lá aquele pastor que, como vocês, amados, é o primeiro que precisa da graça do Senhor para falar com você. Entenda isso. Jesus não quer que você troque aquilo que é eterno por algo passageiro. Jesus quer que você faça a melhor escolha da tua vida. Jesus quer que você verdadeiramente escolha a palavra dele, o alimento dele todos os dias. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Ele se fez homem, se fez carne por causa de você. O que você vai fazer com isso? Se talvez a tua vida está sendo uma vida de trocas por qualquer coisa por causa de Deus. Você troca qualquer coisa por causa de Deus, amados. Alinha e acerta isso hoje. Não sai daqui sem acertar isso. Não sai daqui sem fazer isso. Se talvez você fale assim, pastor, qualquer coisa chama mais a minha atenção do que a presença de Jesus, amados, tem alguma coisa errada com você. Acerta isso. Alinha isso. Busca se prostrar diante de Deus. Busca estar diante do Senhor. Porque você não vai poder dizer que a serpente te enganou. Você está podendo ter o alerta agora. Você está podendo ter a chance agora. Numa determinada igreja, há poucos dias atrás, o pastor estava pregando num culto de Santa Ceia como aquele que nós tivemos aqui na semana passada. E é uma palavra que Deus falava com o pastor sobre as pessoas se arrependerem de seus pecados. E ele ali, enfim, usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo, fala, irmão, irmã, se arrepende, porque talvez para você pode ser a tua última Santa Ceia. Quando aquele culto acabou, amados, uma das irmãs que tinha ido à frente no momento que ele estava nesse momento de oração de arrependimento, chegou na porta da igreja, onde está ali o irmão Nando e a irmã Francilene ali. Olha ali para a porta da igreja ali, para você ver ali, ó, onde eles estão ali atrás.
E na mesma hora que ela passou pela porta da igreja, ela caiu morta. Estou falando de uma igreja que aconteceu há poucos dias atrás, aqui no Rio de Janeiro. E literalmente, para aquela mulher, foi a última santa ceia dela, Diaconisa Maria Lúcia. Na porta da igreja daquele dia, ela teve um mal súbito e morreu. Não sei se é o nosso último culto para alguém, para mim, não sei. Mas não desperdice a oportunidade que Deus está te dando de alinhar isso. Se você trocou um dia Deus por alguma coisa desse mundo, faz essa troca agora de volta agora. Escolhe a boa parte. A Bíblia fala isso. Quando Marta e Maria estavam diante do Senhor. Marta fadigada, correndo, fazendo as coisas, e Maria lá aos pés do Senhor. Marta vai lá e reclama para Jesus, falando assim: Jesus, você não está vendo que eu estou aqui trabalhando, limpando, preparando aqui a comida para o Senhor e tal, fazendo as coisas panelas, manda Maria vir me ajudar. E Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, por que você está se afadigando com tanta coisa? Quando uma só coisa é necessária para você. Maria escolheu a boa parte. Escolhe, amados, a melhor parte para você. A melhor coisa da tua vida é Jesus. A melhor coisa da nossa vida é Jesus. Quando nós escolhemos a Ele, quando nós priorizamos a Ele, amados, tudo, a gente não tem mais dificuldade em nada na nossa vida. A gente não tem dificuldade de servir, a gente não tem dificuldade de obedecer, a gente não tem dificuldade de vir para a igreja. Por quê? Porque Jesus é o primeiro, é a minha prioridade. Eu não troco Cristo por nada. Quando eu tenho Jesus como primeiro na minha vida, amados, eu não tenho dificuldade com nada. É por isso que tem uma galera que tem dificuldade, como eu falei aqui. Troca Jesus por qualquer coisa. Tem um churrasco hoje, é o que eu preciso para não ir para a igreja. Tem o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, o jogo do Botafogo, amados. Não estou falando que você não possa assistir, vocês sabem, o pastor é vascaíno, a gente brinca aqui bastante sobre Vasco, sobre time. Mas eu não vou trocar Jesus por causa de um time de futebol, um clube de futebol. Jesus vale muito mais para mim do que o Campeonato Brasileiro, do que a Premier League. Os caras fazem pesquisa aí fora, falou que a Premier League vale 1 bilhão. Amado, Jesus vale muito mais do que qualquer riqueza desse mundo, do que qualquer bilhão, trilhão, quadrilhão. Jesus vale muito mais para mim do que todas as riquezas de todos os países, os maiores países do mundo. Ah, pastor, a riqueza dos Estados Unidos, a riqueza dos Estados Unidos, da França, da China, da Rússia, não se compara ao valor que Jesus tem para mim. Não se compara. Dinheiro nenhum desse mundo compra. Coisa nenhuma desse mundo vai ser maior ou pode ser maior do que Cristo na minha vida. E por que você está trocando Jesus por tanta coisa pequena? Desfaz essa troca hoje. Acerta isso hoje. De olhos fechados, amados, escolha Jesus. Você já deve ter visto aqueles programas de televisão, eu encerro aqui, em que as pessoas são vendadas. E aí daqui a pouco o apresentador ele começa: olha só, você quer trocar isso aqui por isso aqui? Você já deve ter visto. Você quer trocar isso aqui por isso aqui? E a pessoa diz sim ou não, e até que o final ele ganha o determinado prêmio, não ganha. De olhos fechados, você vai trocar Jesus pelas coisas desse mundo, amados? De olhos fechados, você vai trocar Jesus, o alimento que Deus está te dando, pelo alimento que a serpente está te propondo? Porque tem coisa, amados, que parece, entenda, parece que é uma coisa e não é. Desconfie, peça ao Senhor para te dar discernimento espiritual. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, Deus está falando com alguém. Como eu falei aqui, a árvore que estava lá no jardim do Éden no meio, que Deus tinha falado para não comer, era boa, era bonita, era agradável. Tem laço, tem cilada do diabo disfarçada de coisa boa para você. Você não vai enxergar com os teus olhos naturais, só com os teus olhos espirituais, cara. Vigia. Você pode ser boca de Deus e falar isso para quem está perto de você, falar assim: meu irmão, minha irmã, vigia, querido. Vigia. Peça a Deus para te dar discernimento. Tem coisa que não é
não é coisa de Deus para você. E está disfarçado, está parecendo que é bom e agradável aos nossos olhos. Quantas pessoas estão quebrando a cara com isso? Aí depois vem chorar, pedir oração. Pastor, 3 fungadas. Escolha bem para você não ter que chorar depois. Escolha agora bem para você não chorar. Eu quero orar por você que diz assim: pastor, eu não quero trocar Jesus por nada na minha vida. Não tem sido fácil para mim, pastor, mas eu quero ter força para não largar Jesus. Esse é um apelo diferente nessa noite. Você que sabe que o diabo está te assediando, como foi com Eva. Tem coisa tentando te puxar para o mundo, e você sabe que é errado, e você sabe que aquilo não é para você, mas você não está conseguindo dizer não. Você está sendo de alguma forma, parece que é um cabo de guerra. Tua vida parece que é um cabo de guerra, Deus tentando te puxar para um lado, o diabo para o outro. Irmãos, esse cabo de guerra, quem vai definir quem vence ou não é você. É qual passo que você vai dar, em direção de quem? De Deus ou da serpente? Do alimento que Deus tem para você ou do alimento que Satanás está propondo para você? Deus não quer que você se perca, amado. Deus não quer que você se perca. Deus quer que você seja fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim, diz a palavra de Deus, eu dar-lhe uma coroa, dar-te a coroa da vida. Deus tem algo lindo preparado para você, uma herança. Mas isso passa por aquilo que você está se alimentando hoje. Se você tem gastado mais tempo com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, amados, faz a troca hoje. Troca isso, acerta isso hoje. Se a tua carne está falando mais alto para você do que as coisas espirituais, acerta isso hoje. Vai orar mais, vai jejuar, vai ler a palavra. Eu falei isso com um rapaz ontem, estava conversando. Eu amo, amados, estar na igreja, eu amo a presença de Deus, eu amo o mover de Deus. Mas todas as vezes que eu subo nesse altar para pregar, eu peço ao Senhor uma coisa. Senhor, que a palavra que o Senhor traga para a igreja não faça efeito só no domingo. Na verdade, eu vou além, eu peço a Deus, Senhor, que a palavra que o Senhor tem para a igreja não faça efeito no domingo. Faça efeito na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, né? Até a quinta-feira que a gente está aqui de novo. Porque, amado, senão não faz sentido. A gente busca, recebe de Deus, chora, e como nós realmente é a presença de Deus, faz isso conosco aqui. Mas se isso não gera efeito para a tua segunda-feira, tua terça-feira, tua quarta-feira, tem alguma coisa errada. Precisa ter mudança de vida. É para isso que Deus chamou você. Todas as vezes que Jesus encontrava com alguém era assim. Falava: vem, me segue. Muda a rota da tua vida. Vem até mim, me segue, vem comigo. Ele é tudo que a gente precisa, Ele é tudo que você precisa.